Vamos então para a perguntinha da enquete. O assunto de hoje nunca foi abordado neste programa e nós estamos muito empolgados para levar essa informação para você em casa, tá bom? Mas olha só, pensando então, trazendo já para nossa realidade do que a gente vai conversar. Qual traço você acha que mais reflete sua personalidade? Hashtag postura, hashtag gesto, você que gesticula muito ao falar, hashtag o seu olhar ou hashtag voz. Responda pra gente, então tudo juntinho essa resposta junto com a hashtag, tá? No 12 99716 7989, esse é o nosso WhatsApp. Você já manda perguntinha também que hoje tem sorteio. Olha, fazendo assim já respondendo a enquete, se eu fosse colocar, é difícil de escolher um, mas eu colocaria o olhar. E qual mais, gente? Acho Gesto, que o olhar e voz. O olhar e voz? É. Eu vou pensar um pouquinho mais. Porque às vezes, acho que o olhar também, amiga. Que acho que não dá pra gente esconder com o olho, né, gente? O que a gente tá sentindo. Não. Né? Às vezes a gente dá uma visoiada para um lado para o outro. Ai, não, tá tudo bem. E olha pra lá, pra cá, ou não encara a pessoa, né? Não olha, olho no olho, né? Dizem que quando a gente tem honestidade, a gente olha. É o olho no olho. Agora, quando a pessoa não tem, ela fica assim, ó. Ela tá conversando comigo aqui. É até uma pergunta pra gente colocar aqui no nosso programa, pro nosso entrevistado de hoje. Legal. Vai ser realmente um assunto curioso, o programa vai abordar um assunto muito interessante. A gente vai entender como as nossas características físicas, corporais, podem influenciar nas nossas atitudes, por exemplo. Gente, é um método criado por ele de análise corporal que ajuda as pessoas a entenderem suas reações emocionais, pontos fortes e áreas que podem ser melhoradas. E você vai poder conversar então direto com o criador, o Elton Euler, que é empresário, terapeuta. Que bacana ter você aqui, seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu falar sobre um assunto tão importante em um ambiente onde, de fato, a gente consegue cumprir aquilo que nós buscamos lá no começo, que foi democratizar um conhecimento que até pouco tempo atrás estava escondido nos arcabouços da academia e dos lugares onde pouco se via e onde, de fato, as pessoas precisam desse acesso. A gente quer trazer respostas para a dona de casa, para o empresário, para o empregado, para a mulher que não consegue entender a sua maternidade, não consegue entender seu marido, o seu filho, aquela pessoa que ainda não se encontrou no mundo e está querendo a resposta. O que é que falta em mim? Por que que eu sou assim? Por que que eu não consigo ser diferente? Então, vamos lá, que acho que o papo vai ser bom. Vai ser ótimo. Inclusive, o Elton hoje vai fazer uma análise corporal, minha e do Lucas. Ai, meu Deus. E aí nós vamos entender por que que nós temos, de repente, algumas atitudes. Ele vai contar tudo aqui, gente. Que legal. E para facilitar, para quem está em casa, a gente criar um filtro, a nossa análise se propõe a explicar como as pessoas pensam, sentem e agem. Então, tem gente que pensa muito, tem gente que pensa menos. Tem gente que sente muito, tem gente que sente menos. Tem gente que age muito e age com facilidade, tem gente que não age nem arrastado. Então, se a gente dividir pensar, sentir e agir, você vai entender o que o Lucas falou sobre pontos fortes e pontos fracos. Até tem legal gente a gente que tem facilidade, seguinte, tem gente que não tem. O Elton, como gentileza, vai ajudar vocês de casa. Então, assim, amiga, quer colocar no A1? Você que quiser participar do programa e ter análise também corporal, você manda uma pergunta. Vamos supor que eu mando uma foto minha, então você vai ter que mandar uma foto sua. Tem que ser de corpo todo? Ou Se não? for daqui para cima já resolve, mas Então, de corpo todo melhor. Corpo todo melhor. Uma ou mais de uma foto e respondendo a pergunta, o que você gostaria que o seu corpo explicasse? Tipo assim, eu não consigo, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Eu mando assim, ó, não consigo achar alguém para amar, eu queria saber por quê. Aí eu faço a pergunta e mando uma foto do meu corpo e ele vai responder o porquê baseado no seu corpo. E não é nada de astrologia, nada que ele sente, é sensitivo. É tudo baseado em ciência. Tudo baseado em ciência, com critérios de formato físico do corpo. Então, o formato do corpo de vocês é semelhante, mas quando comparado com o meu, é diferente. Então, a gente vai trazer quais são os critérios que fundamentam a nossa análise. Foi muito bem colocado. Isso é baseado em formato físico que se molda não só por questões genéticas. E tem todo um arcabouço científico por trás disso. Depois que nós criamos o método, nós também validamos cientificamente esse método com a pesquisa ao longo de praticamente 3, 4 anos e tem tido muito resultado. E essa análise pode ser feita por foto,
por vídeo ou presencialmente. O que a gente precisa é de clareza da imagem que nós estamos vendo. Pode ser feito sobre você ou sobre alguém que você gostaria de entender. Então, a pessoa que vai mandar a foto, ela pode mandar a foto, de repente, do marido. Do marido. Do marido. Ah, eu não sei porque ele é calado, eu não sei porque ele não fala dos sentimentos dele, eu não sei porque ele não demonstra amor. Tudo que você quiser entender sobre alguém, sobre a forma como ela pensa, sente e age, o formato do corpo explica. Dá para mandar a foto. O Elter, então, para a gente começar o nosso bate-papo, e para que as pessoas possam entender melhor, né? Como foi criado esse método do Corpo Fala? Como que você entrou nesse assunto que é tão subjetivo, mas ao mesmo tempo necessário para a nossa vida? Legal. Isso explica um pouco do porquê hoje eu atuo com o desenvolvimento humano. Eu era o que se chama de copy, é aquele profissional que escreve para as pessoas. Então, eu escrevia o roteiro por trás da comunicação de profissionais, por trás da apresentação de muitos profissionais do desenvolvimento humano. Então, eu tinha que estudar muita coisa para entender o que essas pessoas precisavam apresentar. E tinham algumas questões minhas que eu não entendia. Então, o Corpo Explica surge de uma necessidade do Elton de entender por que eu era tão duro com uma das minhas filhas. Eu tenho 5 filhos hoje, na época eu tinha 3, e eu tenho uma filha que é muito parecida comigo. E por isso que eu falo que o nosso propósito é levar o conhecimento para a dona de casa, porque eu tinha acesso a muita coisa e eu não tinha tido uma resposta que era importante para mim. Eu precisava entender e respeitar o jeito da minha filha funcionar, só que eu não respeitava porque ela era muito parecida comigo. Como eu tive muitos fracassos na vida, eu tinha medo dela repetir o meu comportamento, porque a conclusão lógica que eu tinha era, se ela for como eu, ela vai quebrar como eu quebrei. Então, eu não aceitava o jeito dela, porque eu não me aceitava. É como se ela fosse um espelho seu? Como se ela assim, fosse um espelho lá no seu meu. subconsciente. Não, fisicamente ela é parecida, mais magrelinha, mais... Ela tem um padrão físico e um padrão mental de comportamento muito parecido com o meu. Então, como eu não me aceitava, eu não aceitava ela. Então, eu impunha a ela aquilo que eu impunha a mim. Só que eu, na verdade, estava impondo a mim porque eu era um fracassado, porque eu era um frustrado. Então, o jeito dela eu achava um defeito, porque era parecido com o meu. Então, existe hoje um padrão de funcionamento que eu conheço, entendo, respeito e estimulo. Antes eu não entendia. Se eu não entendia, eu não respeitava. Se eu não respeitava, eu não estimulava. Entendi. E a gente vai, então, durante o programa, trazer alguns conhecimentos ligados a isso, então, do corpo, né? Como que a gente pode entender o porquê de algumas coisas da nossa vida baseado no nosso corpo. Algo que a gente nunca tratou no programa e com certeza a gente traz para você. Pode mandar perguntinha, sua foto, que a gente já vem, então, trazendo mais informações no próximo bloco. Bom, a gente está falando hoje sobre análise corporal e como ela pode te ajudar a resolver problemas na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tem uma enquete para você participar, que tem a ver também com o nosso assunto. E tá aí a pergunta, olha, qual traço você acha que mais reflete sua personalidade? Primeiro, postura. Depois, gesto. Tem também o olhar e a voz. Eu acho que a voz é bem sensível também, né? Pessoas mais tímidas tendem a falar um pouquinho mais para dentro, mais para baixo, né? As pessoas mais extrovertidas adoram falar alto. Chegam chegando, né, amiga? Chegam com a voz, né? E você pode mandar perguntinhas para o nosso entrevistado, o terapeuta Elton Euler, ele que criou todo esse sistema que a gente está conversando hoje aqui. Então, manda a sua foto com uma pergunta. Tem perguntinhas direto do Açaí para você, Elton. Vamos lá. Aqui no Açaí com a Giovana, conversando um pouquinho sobre o assunto de hoje, né? Giovana, você já passou por uma situação em que uma pessoa falava uma coisa, mas o corpo dela dizia outra? Sim. Você vê que a pessoa às vezes quer falar não, mas ela não consegue, então o corpo às vezes acaba mostrando, né? Que ela... Se força a, de repente, falar um sim. Sim, exatamente. Os nãos que a gente não consegue revelar, de repente, com a voz, com a fala, eles aparentam de que forma com o corpo? Olha que interessante. E o mais legal é que a enquete ela mostra os elementos que comumente as pessoas acreditam que revela a personalidade, o padrão de funcionamento do outro. Mas a análise que a gente faz, ela vai praticamente ignorar os gestos e a postura. Existe uma análise comum e famosa, que é a análise baseada no que diz o corpo fala, que vai
observar muito mais gestos. Se a pessoa está fechada, se a pessoa olha para cima, se a pessoa olha para baixo, se a pessoa se fecha. Isso vai explicar aquele comportamento momentâneo. Isso vem de uma técnica diferente da nossa. Nós vamos observar formato do corpo. Então, a gente não vai focar tanto no gesto. Então, se você observar a mocinha que fez a pergunta, observe que os ombros dela são muito mais pontudos do que o seu. Ela vai ter um padrão muito mais parecido com o meu do que com o seu. Perceba que na medida em que ela se mostra, ela também se esconde. São características baseadas em formatos e são 5 traços e eles são formados durante a primeira infância, desde a gestação até por volta de 5 ou 6 anos, e o elemento que mostra que isso não é subjetivo é a mielinização do sistema nervoso, ou seja, aquilo que nós vivemos desde o útero até a amamentação, o desfraude, aqueles primeiros anos vão moldando como nós vamos interpretar o mundo, e isso vai interferir no formato físico do nosso corpo. Então, o que nós vamos observar para entender como a pessoa pensa, sente e age? O formato físico do corpo, que vai explicar como a mente dela funciona. Então, essa dificuldade de dizer não vai depender de como essa pessoa funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de agradar muito maior do que a de vocês. Eu digo vocês porque se o formato do corpo de vocês é parecido, o formato de funcionamento da mente também vai ser parecido. Então, vocês são muito mais competitivos do que eu. Eu vou tender a dizer sim para não desagradar, vocês vão tender a dizer sim para não ficar de fora. Todos os 5 formatos, eles se misturam e a nossa análise vai dizer o quanto você tem de cada um deles, se tem mais ou se tem menos, todos nós temos os 5. Isso vai dizer como você pensa, sente e age, obviamente, reage diante do ambiente. Então, vocês têm um padrão que é um padrão extremamente competitivo. Se eu for analisar pensar, sentir e agir, vocês são extremamente executores, certo? Sentimento, vocês guardam, vocês sentem, mas guardam. Ele vai demonstrar um pouco mais do que você. É mesmo? Achei que fosse ao contrário, porque eu chorei hoje aqui sem querer. Tudo bem, mas o chorar... É manteiguinha mas mesmo. perceba que você demonstrou uma emoção, não um sentimento. Ninguém sabe o que você estava sentindo. Era uma emoção. Se você estava vulnerável, frágil, arrependido, se era um choro de alegria, de soube. tristeza, entendi agora a diferença. Tá. Então, quando você se mostra, você se sente em risco. Quando ele se mostra, ele está dando um gesto de confiança, ou seja, eu confio em você, por isso eu estou demonstrando o que eu estou sentindo. É bem isso. Na dúvida, você guarda. É verdade. Diferente, por exemplo... Tem razão. Na dúvida, eu fico... Na dúvida, você guarda. Então, as pessoas que não falam, as pessoas que não agem, as pessoas que têm dificuldades, a gente vai explicar justamente a partir do padrão de funcionamento delas. Então, por exemplo, para mim, analisando você, para mim já está claro como vocês funcionam. E a proposta da análise corporal é explicar aquilo que a pessoa quer entender sobre ela. Não exatamente aquilo que nós estamos vendo. Porque quando a gente analisa, a gente de fato vê tudo. A gente vê conflito interno. Por exemplo, agir para vocês é muito mais fácil do que para mim. Só que vocês vão ter um nível de perfeccionismo muito mais alto do que o meu. Vocês não querem apenas ganhar, vocês querem ganhar e ganhar bem. Entende? É o que a gente faz aqui todo dia, né, amiga? A gente quer fazer o melhor sempre. Quer fazer o melhor sempre. Das tripas ao coração, viu, gente? Exatamente. A gente conversa muito, né? E agora, como vai fazer isso? Mas será que essa pergunta tá boa? Não tá? Não gostei disso, não. E acaba o programa, a gente, né, dá um feedback do que foi bacana. O que não foi também, a gente vai lá e cutuca a ferida. E esses 5 traços, eles têm o que a gente chama de dor e de recurso. Então, na ordem dos traços, a nomenclatura ela não é bonita, mas nós decidimos manter assim, porque é de onde vem toda essa fonte de conhecimento. Ela vem de um médico austríaco contemporâneo a Freud, o nome dele era Wilhelm Reich. E ele foi o cara que percebeu que a mente e o corpo não eram coisas separadas, eram uma coisa só. E esse conhecimento ficou parado. O que nós fizemos foi trazer uma explicação mais palatável, mais agradável, e criar uma forma de medir, porque antes não existia uma forma de medir. Então, os nomes são, primeiro traço, esquizoide, que é o da gestação, a dor
é a dor da rejeição, são pessoas que morrem de medo de ser rejeitadas. Ao mesmo tempo, o recurso é que são pessoas extremamente criativas, lógicas, racionais. Então, quando você vê aquele nerd, aquela pessoa mais largadinha, que está sempre com a roupa folgada, que não liga para o mundo, dentro dela ela tem um mundo paralelo. E esse mundo, ele é muito criativo. São as pessoas que elas não vão sentar aqui para brilhar tanto, mas elas estarão na redação criando coisas incríveis. Elas escrevem para que outras pessoas façam. Elas são criativas, mas diante do mundo elas se escondem. Sim. Eu tenho muito desse traço, então eu sou muito criativo, mas ao mesmo tempo tem dia que eu não quero existir. Sim. Segundo traço é o traço de caráter oral. Então, primeiro se forma na gestação. Segundo, na amamentação, traço de caráter oral, a mielinização está avançando. E aí vem a oralidade, daí vem o traço da oralidade. É desse lugar que vem. Qual é a dor desse traço? É a dor do abandono. Então, são pessoas que morrem de medo de serem abandonadas. E elas tendem a ser mais gordinhas. O formato aqui vai ser muito mais arredondado. O esquizoide ele vai ser longilíneo, ele vai ter pouca energia no corpo e muita energia na mente. Já o oral, você vai perceber o seguinte, que o corpo se molda para evitar a dor. Se a dor é o abandono, quanto mais fofinho eu for, menor a chance de alguém me abandonar. Então, são aquelas pessoas que quando elas olham para você, elas têm sentimento no olhar, é tipo o gato de botas. Tem gente que é assim, você olha e você fala, já gostei de você. São pessoas doces, comunicativas, ingênuas, são pessoas que na vida adulta, muitas vezes, elas se cobram porque são sentimentais demais e muitas vezes elas têm comportamentos infantis. Por quê? É a doçura, a simplicidade, a pureza, só que morre de medo do abandono. O poder dessas pessoas é a comunicação, elas se conectam com facilidade. Muito bom. São 5 que você disse. 5. Bom, aqui, Elter citou 2, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para falar mais dos outros 3. Muito curioso, hein, pessoal? A gente vai dar um tempinho de verdade agora, sabe por quê? Tá chegando a previsão do tempo, né? Vamos saber como ficam as temperaturas hoje, para os próximos dias. E não esqueça, já tem foto chegando. Pode mandar a tua foto para que o Elter faça a análise corporal no próximo bloco, combinado? E agora a gente volta a falar sobre o nosso assunto do dia. A gente está falando sobre o desenvolvimento das pessoas através da análise corporal. Antes da gente começar a mostrar a sua foto para essa análise corporal, vamos dar uma olhadinha na enquete? Você pode participar com essa pergunta. Qual traço você acha que mais reflete a sua personalidade? Tem ali 4 opções, né? Hashtag postura, gesto, olhar ou voz. Pode colocar pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Mas agora a gente já vai dar uma olhada nesse resultado, que é um resultado parcial, para conhecer um pouquinho de vocês. Na tela, por favor. Olha só, o melhor de todos, né, com mais porcentagem é o olhar. E realmente o olhar fala muita coisa, né? Às vezes a gente olha assim para a pessoa e fala, tá com uma cara de tristonho, tá com aquele olhar mais baixo, sem brilho. O olhar perdido, né? A pessoa parece que não tá ali perdido, olhando para você, tá olhando e não tá. Coisas. É verdade. A gente está entendendo um pouquinho como que o formato do corpo pode revelar também um pouquinho da nossa personalidade, como ele dita nossos traços de personalidade também. O empresário, o criador também desse método, o Elton Euler, que é terapeuta, está explicando um pouquinho dessa análise corporal. Tem mais perguntinha direto da Açaí para você. Vamos embora. Estou aqui no Açaí Colinas com o Lenilson, conversando sobre o tema de hoje. O que você acha das pessoas que são muito comunicativas? O que você percebe aí naquelas pessoas que às vezes até com o corpo elas falam? Não, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu acho que algumas pessoas ela conseguem se expressar mais, né? Tem pessoas que se expressam, tem pessoas que são mais para dentro, né? A pessoa que não consegue se expressar. Tem algumas pessoas que mostram isso e você consegue perceber isso, e algumas não. São pessoas que são mais, guardam mais para elas, né? Mas hoje em dia o que a gente percebe muito que as pessoas, por essa agitação do dia a dia, trabalho, fica muito tempo nessa agitação, esse sobrecarga na vida das pessoas, o mundo está mais agitado, né? As coisas estão mais agitadas, as pessoas estão mais agitadas, assim, a família está mais corrida, né? O tempo tá... Então, como que essa agitação pode prejudicar a gente nos gestos, no nosso comportamento mesmo, no mercado de trabalho? Coisa boa, tem uma coisa interessante na análise dele, tá? Repare que a resposta dele é uma tentativa de responder
certo, é o que tem a ver com a formação do quarto traço. Ele falou sobre sobrecarga e ele falou sobre agitação. Então vamos lá. Os outros 3 traços, lembrando que os nomes não têm a ver com distúrbios, patologias clínicas ou qualquer coisa do tipo. Nós temos o traço de caráter da psicopatia, que é o terceiro que se desenvolve. Qual é a dor desse traço? Se sentir manipulado. Qual é o recurso desse traço? A capacidade de articular. Qual é o formato visível nesse corpo? O aspecto triangular, maior em cima e menor embaixo, porque a mielinização está mais na parte de cima, então o bebê já tem mais controle e sensibilidade dos braços e não tem das pernas. É geralmente quando a criança está começando a dar os primeiros passos. Então, terceiro traço. Quarto traço é a fase do desfraude, que é o traço de caráter masoquista, que é o que ele tem muito alto, tá? Qual é a dor desse traço? É a dor de não conseguir fazer certo e muitas vezes se sentir humilhado. É quando a criança ainda não tem controle do esfíncter e faz cocô na calça e se sente humilhada pela cobrança, tá? Qual é a vantagem, o recurso desse traço? A capacidade de suportar, a resiliência, a firmeza. E por último, o traço de caráter rígido, que surge no momento da percepção da sexualidade. Então, nesse momento, o corpo desenvolve uma capacidade muito maior de agir, de ser competitivo e de ser superior. Por isso, os aspectos mais harmônicos e com sex appeal mais alto. Então, são as pessoas literalmente conhecidas como mais bonitas. Por quê? Tem aquele ar mais harmônico, aquele corpo mais desenhado. Qual é a dor desse traço? Se sentir excluído, porque ele vê o pai e a mãe como uma relação triangular. A menina sente que perdeu o papai para a mamãe e o menino sente que perdeu a mamãe para o papai. Então é a dor da exclusão. Qual é o recurso para não perder de novo e não ficar excluído? São pessoas extremamente competitivas. Com quais vocês se identificam mais? O segundo para mim foi da que você falou, me chamou a atenção. E esse último também. Perfeito. São os dois que eu me entendi. Assim. São os dois. Também. E você? Também. O último, né, que você disse que... A rigidez. A rigidez, a questão da rigidez. Acho que foi a maior característica. É a maior característica. Aí perceba, vocês dois são muito do agir, certo? Só que você vai agir muito mais se você souber o que você ganha em troca e ele vai agir se ele souber que ele está fazendo bem. Então, o fazer o bem para ele importa mais do que para você. E aqui a gente tem um lugar legal, que é, não quer dizer que você seja do mal, quer dizer que você funciona assim. Se você souber o que você vai ganhar em troca ou o que vai te custar depois, você se sente mais segura para decidir se você vai agir ou não. Já para ele, o sentimento das pessoas vai ser um fator que vai motivá-lo a agir ou não, o que pode ser um problema, porque talvez ele faça para agradar. Então, se você não estiver ganhando nada em troca ou se for te custar, vai ser um problema para você. Nossa. A frase "não existe almoço grátis" fala muito contigo. Nossa, demais! Você fez uma leitura de cabo a rabo de mim. Então aqui a gente consegue entender, né? Dentro de um ambiente, como extrair o máximo de uma pessoa e como proteger aquela pessoa naquele ambiente. Então, para garantir que ele haja, eu vou me importar com os sentimentos dele. Para garantir que você haja, eu vou te deixar claro quais são os riscos, os custos e os benefícios. Ou seja, o contrato tem que estar claro para você, e especialmente o contrato emocional. O que vai me custar emocionalmente? Ele não se importa de se importar com os sentimentos dos outros. Você já acha que não é responsabilidade sua se importar com o que o outro está sentindo. E quando o outro te cobra por te amar ou por ter ficado triste, na sua cabeça, mas por que eu tinha que lidar com isso se você também é adulto e deveria lidar com isso? Então você vai ser uma pessoa muito mais prática e muitas vezes tida como fria. Gente, pediram pra gente ir pro intervalo, eu não sei nem o que dizer agora. Próximo bloco, só perguntinha, pode ser? Isso, gente, tá bombando de foto. Joga a notícia fora hoje. Tá bombando aqui de foto de análises corporais, que daqui a pouquinho a gente começa a fazer aqui no programa. Tá bom? Até já já. Gente, eu tô chocada. Que delícia o programa de hoje, né? Bora pras participações? Você que mandou fotinho com pergunta pro Elton responder e comentar, chegou o momento. Então, rapidinho a gente conseguir atender um monte de gente. Roseliane, olá, boa tarde, amigos. Gostaria de saber o porquê não dou sorte com quem eu amo. Muito obrigado. Imagina, amiga, boa sorte para você. Por quê? Que legal. Nós temos 3 padrões: pensar, sentir e agir. Ela é muito do pensar, pouco do sentir e pouco do agir. É uma pessoa que não vai gostar de contato físico.
Então, por exemplo, é uma pessoa que se você alisar, ela se encolhe. E muitas vezes quem lida com a pessoa assim não consegue ter muito acesso, porque ela vive muito no mundo da cabeça. E às vezes a pessoa não consegue se encaixar com ela e se sente o quê? De fora do mundo dela e acaba pulando fora. Então tem gente que é mais do contato, tem gente que é mais do sentimento, tem gente que é mais de demonstrar e tem gente que é do mundo da cabeça. E quem é do mundo da cabeça é muito difícil, parece que essa pessoa está desconectada. Vocês falaram de olhar, então perceba, o meu olhar natural, ele é muito mais perdido do que o de vocês. O meu olho não brilha como o de vocês e o dela também não. Perceba que ela olha para tirar a foto, parece que ela está assim, ó. No mundo da cabeça dela tem um romance acontecendo, mas a pessoa do lado de fora não está sabendo que isso está acontecendo. Então ela não demonstra sentimento, ela comunica sentimento. E se a pessoa do outro lado não sabe disso, vai se sentir que não é amada. Muito legal. Próxima pergunta, próxima análise, na verdade, corporal. Cida Agostinho, ela é de Taubaté. Essa é minha irmã Regina lá, mandou da irmã, 61 anos, quer arrumar um namorado. Olha que legal. Mas perceba que foi uma outra pessoa dizendo ela quer arrumar um namorado, colocou um desejo, mas não colocou uma dificuldade. Ela deve estar solteira e não tem alguém. Não faz muito sentido a gente fazer uma análise. Se você me perguntar como essa pessoa funciona, vai ser uma pessoa bastante do agir, então... Amor para ela é, se você me ama, demonstre. Demonstre como? Agindo por mim. Ela é uma pessoa muito mais do agir, pouco do pensar e um pouco do sentir. Só que ela vai ter uma característica parecida com a sua. Sentimento é aquilo que nos coloca em risco. Os meus sentimentos, quando expostos, me colocam em risco, porque eles estão expostos. E os seus sentimentos, quando impostos, me colocam em risco, porque você vai me cobrar por eles. Muito interessante. Próxima participação, vamos lá na tela. A Silene mandou pra gente. Tudo bem, minha querida, eu gostaria de entender porque eu me sinto tão triste às vezes, tão insatisfeita com o viver. E mandou a foto, que está linda também no look. Um beijo pra você. Que legal. Aí nós temos dois traços mais altos, o traço da oralidade e o traço da rigidez. O traço da oralidade, ele vai manifestar a existência da menina. O traço da rigidez vai manifestar a existência da mulher, ou seja, ora ela quer mais corpo, mais agir, ora ela quer mais alma, mais sentimento. Então perceba que ela é uma pessoa mais cheinha, mas ela é uma cheinha com curvas. Então você tem muito da rigidez e muito da oralidade. E no mundo da competição, o sentimento é colocado de lado. Então, quem é a pessoa que está colocando os sentimentos dela de lado? Ela, para que ela consiga vencer no jogo da competição corporal. Então, muitas vezes, ela é a pessoa que se auto-abandona, deixando os sentimentos dela de fora e, às vezes, sente essa tristeza. Por quê? Se ela precisou deixar o sentimento de fora para não ser tão intensa, que ela é uma pessoa extremamente intensa, tá? O oral tem essa característica, é tudo muito, tudo over, tudo sempre, tudo muito. E muitas vezes ela reprime esse sentimento, essa intensidade, para deixar os sentimentos de lado, só que quando ela reprime, ela engorda. Próxima participação, a gente está acabando o tempo, que pena. Patrícia, ela escreveu, vamos ver se a gente consegue ajudá-la, né? Ela escreveu o seguinte: sempre me falaram que eu tenho um ar de patricinha, mas depois de me conheciam, tiravam essa ideia inicial. Isso tem relação com o tema de hoje, do programa de hoje? Tem sim. Perceba que é o seguinte, ela também tem esses dois traços mais altos, rigidez e oralidade, assim como você tem a rigidez alta. Então vão achar que você é metida, snob, arrogante, uma série de coisas. Só que quando isso for para a mesa, não vai te ferir no sentido de te deixar triste, vai te deixar irritada. E por que nela afeta a deixando triste? Porque bate no sentimento dela. A beleza dela afasta as pessoas, mas ela gostaria de ter mais acesso às pessoas. Então ela se sente triste. Poxa, estão me chamando de patricinha, mas eu não sou patricinha. Ela está querendo dizer, eu não sou só bonita, eu sou legal também. Eu tenho alguma coisa dentro de mim. Elton, quero agradecer imensamente e já deixar a porta aqui do programa escancarada para quando na sua agenda, eu sei que por seu Instagram, pelo seu trabalho, você é muito requisitado, mas quando você um espacinho na sua agenda, por favor, venha novamente ao programa para a gente tratar mais esse assunto. Teve muita participação, muita gente que mandou fotos e perguntas e a gente volta então a tratar disso. Pode ser? Pode ser. Fico feliz pelo convite, pela oportunidade de contribuir com vocês e com os telespectadores. Foi um programa incrível. Muito obrigada. Valeu. Amanhã tem mais falando nisso. Vamos falar sobre alimentação, porque amanhã é o dia da alimentação, não é verdade?
Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Baracho, nutricionista, e eu estarei quarta-feira no programa Falando Nisso, na TV Band Vale, para dizer sobre o carboidrato. Será que ele é o vilão? Será que pode ser ingerido à noite? Você quer saber mais? Então você não pode perder. Quarta-feira, a partir das 13 horas. Amanhã estarei no Açaí Colinas, aqui do ladinho da Band, ao vivo, então, conversando com a Águida e o Rodrigo, só que eu vou estar lá e eles aqui no estúdio. Ele vai fazer a feira, gente. Eu vou deixar minha listinha para ele, viu? Pode deixar, amigo. Aproveita. A gente se vê amanhã. Um beijo no seu coração. Obrigada pela audiência. Fica com Deus. Boa tarde.